Para quem não sabe, eu sou Thiago Sá, sou filho do pastor Felipe Sá, da irmã Ione Sá, profeta de Deus. E eu fui para uma escola de avivamento, e nessa escola de avivamento eu fui totalmente quebrado. Quebrado assim. Deus olhou para mim, viu que eu era um vaso todo deformado, me quebrou totalmente para me reconstruir de novo. E eu estou nesse processo de reconstrução e Deus me ministrou muitas coisas novas na minha vida. E eu vi algo que eu não via antes. Eu achava que eu sabia demais. E eu descobri que eu sou um crente michuruca. O que é isso? Eu acho que lá eu percebi que eu não era crente de verdade. E o tema dessa ministração é avivamento sustentável. Uma chama que não se apaga. Quando o avivamento de Gales começou, liderado por Evan Roberts, mais de 20 mil pessoas aceitaram Jesus, apenas nos primeiros 40 dias. Em 6 meses, esse número subiu para 100 mil. O mover de Deus foi tão forte naqueles dias que os jogos das ligas locais de futebol foram cancelados e diversos estabelecimentos fechados aos domingos para que as pessoas pudessem frequentar a igreja. No primeiro grande despertar com John Wesley, ele deixou mais de 10 mil células na Inglaterra, em aproximadamente 100 mil membros, com aproximadamente 100 mil membros, depois de sua morte. 7 anos mais tarde, as células continuavam crescendo e já contavam com 144 mil membros. Em 1837, esse número chegou a 658 mil pessoas. Foi isso que aconteceu com o Jesus People Movement, Pessoas de Jesus em Movimento, o mover de Deus que tocou a Califórnia em 1967 até 1971, quando aproximadamente 2 milhões de adolescentes foram salvos por intermédio da liderança de Chuck Smith e Looney Frisbee. Nessa época, acontecia o auge do movimento hippie na Califórnia, que é um dos grandes centros de formação da cultura americana e mundial. E em meio a tudo isso, a todo esse caos e libertinagem, cerca de 2 milhões de adolescentes entregaram a vida a Jesus. E aí está a questão: quantas pessoas aceitaram Jesus através da sua vida nesse último ano? Quantas pessoas conheceram a palavra de Deus em 2022 através da sua vida? O que você fez com o que você tem recebido? Deus tem derramado odres novos. Ah, sim, gente, esqueci de falar. Foram arrumar aqui em cima, bateram ali no eletroprojetor. Não deu tempo de ajeitar, mas dá para ler, isso é o que é importante. E eu quero falar sobre esse avivamento. E o que é esse avivamento? Alguém aqui sabe o que é avivamento? Pode levantar a mão, gente. Eu quero saber mesmo se alguém sabe o que é avivamento. Poucas pessoas. Avivamento é o que acontece quando há um derramar do Espírito Santo na vida de uma ou mais pessoas que leva a uma grande onda de salvação e uma transformação e reforma social. Muita gente está naquele momento de mover na igreja e vê o Espírito Santo descer, que se ajoelha no chão, como aconteceu aqui. Pessoas tremem na presença de Deus, sentem arrepios, sentem eletricidade no corpo, um fogo que queima e consome, e acham que isso é avivamento. Realmente, é uma característica do avivamento, a gente sentir a presença de Deus, palpável. Só que isso não é o avivamento. É apenas o começo, é apenas o derramar do Espírito Santo, que já é muita coisa. Mas avivamento requer transformação. Nesses 15 dias que eu passei no Greenhouse, eu encontrei pessoas de todos os tipos. Pessoas que não acreditavam no mover do Espírito Santo e foram batizadas no Espírito Santo. E pessoas que achavam que o Espírito Santo era apenas emocionalismo e descobriram lá que ele também era racionalidade. Era entender que a presença de Deus estava lá, mesmo que você não sentisse nada. Está saindo um pouco de eco, está saindo eco, né? E quando a gente entende que o avivamento requer transformação, a gente entende que se tudo está igual na sua vida, como estava 2 anos atrás, significa que alguma coisa está errada. Se hoje você não evoluiu comparado ao mês passado, tem alguma coisa errada. Se Deus não está ministrando coisas diferentes ao seu coração, conforme você vai crescendo na sua espiritualidade, tem alguma coisa errada. Se você está preso na mesmice, o que está acontecendo? Você não está crescendo? Porque uma criança cresce, um bebê cresce. É necessário se alimentar de coisas mais sólidas com o tempo.
Enquanto você está preso dentro de 4 paredes, sem fazer nada para que o evangelho avance, tem milhares e milhões de pessoas que estão morrendo todos os dias sem conhecer o nome de Jesus. E a gente tem que fazer alguma coisa. O que é avivamento sustentável? Avivamento é a soma de uma série de atos realizados pelo poder do Espírito Santo, que são responsáveis pela transformação de pessoas e culminam em uma reforma social. Em Mateus 12, 28, Jesus fala: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, existem manifestações visíveis de que o reino de Deus está acontecendo através das obras que o Espírito Santo vai fazer através de nossas mãos. E a gente precisa entender que não é por obras, mas se não existe obras, você não está tendo fé suficiente para viver o que Deus tem para você. Porque a sua vida espiritual, ela é mostrada, os seus frutos são mostrados através das obras que saem de suas mãos. Você não é salvo pelo que você faz, mas se você é salvo, você faz. Porque é da sua nova natureza o fazer. E o avivamento, ele começa no seu coração. Ele é de dentro para fora, aonde você está posicionado. Então eu estou na igreja e eu recebo o Espírito Santo. Alô, melhorou? O avivamento começa no coração. E quando a gente entende que ele começa de dentro para fora, a gente entende que a gente precisa de um Deus que nos transforma cotidianamente de dentro para fora. É um Deus que não vai olhar para o que você está fazendo, mas vai olhar para o seu coração. E por entender aonde o seu coração está, ele vai te ensinando a avançar naquilo que você está fazendo. Muita gente entra na igreja e aceita Jesus por aceitar, e logo no dia seguinte já mudou tudo. Já se veste diferente, já anda diferente, já muda diferente. Só que quando você olha para o coração dela daqui a alguns meses, você percebe que ela continua tendo a mesma mentalidade que ela tinha nos meses anteriores de se converter. E isso aconteceu comigo por muito tempo. Eu andava numa santidade alguns anos atrás, numa santidade física, palpável, que eu não fazia nada que era errado, mas a minha mente, ela ainda pensava como alguém que estava no mundo. Então eu me impedia de pecar, porque eu tinha consciência moral de que se eu pecasse eu estaria errado. Mas eu ainda olhava para alguém e via uma pessoa objetificada. Mas eu ainda olhava para a Bíblia e achava chato ler a Bíblia. E não queria ter um momento de intimidade com Deus, porque não era a minha praia. E a forma como eu via as coisas não era a forma como Deus quisesse que eu enxergasse as coisas. Então eu podia estar andando em santidade nas minhas atitudes, mas meu coração ainda era um coração pecaminoso. Se você tem um coração pecaminoso, como é que o avivamento vai sair de dentro de você? Como é que o Espírito Santo vai poder agir no seu interior para que você possa destravar as coisas que andam travadas em sua vida? Como é que vai ser derramado algo novo na sua vida? Se você está com o coração errado. E quando a gente entende que esse avivamento está disponível, que esse derramado do Espírito Santo está disponível, a gente entende que viver qualquer coisa diferente disso é diminuir o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. É pegar o sangue que foi derramado e dizer que ele não serve de nada. É desperdiçar o que Jesus fez na cruz. Olhar para o poder do Espírito Santo e falar que esse poder não é suficiente. Ao longo da história, não foi necessário que homens incríveis se levantassem para mudar uma geração. Mas era necessário que homens comuns, até da ralé, alguns, fossem batizados com desespero para mudar o que estava acontecendo. Ah, mas eu não quero me sentir desesperado. Mas você tem que se sentir desesperado. Porque Paulo fala que nós devemos ter dores de parto por vidas. Isso é dor. É desespero. Mas não é um desespero porque você não tem um pai te consolando. Não é esse tipo de desespero que eu estou falando. Eu estou falando de um desespero porque você está vivendo uma vida muito boa e as pessoas lá fora não estão vivendo. E você tem a resposta para elas e você não faz nada a respeito. O que eu posso fazer para que mais pessoas escutem sobre essa palavra? Para que mais pessoas vivam o que Deus tem para mim? Para que se descubram verdadeiramente o que é que falta, o que é que eu posso fazer? Quando você tiver esse desespero de entender que tem gente morrendo enquanto você está sentado no culto de igreja, você vai entender o que é que o Espírito Santo sente ao ver que ele está dentro de você com 500 coisas maravilhosas para fazer e você tem se parado por conta de medo do que as pessoas vão pensar.
Avivamento é quando você consegue convencer uma geração de que todo homem precisa de um Salvador. Que Jesus Cristo é a única resposta. Como é possível que no meio de um movimento hippie, em que era espalhado a ideia de sexo, rock and roll e drogas, 2 milhões de adolescentes aceitarem Jesus? Porque tinha um homem orando por esses adolescentes e indo fazer o que a igreja não fazia. Do que adianta a gente ter uma igreja avivada? Você entra aqui, você é muito tratado. Se do outro lado da rua tem um cara que nunca ouviu falar de Jesus, passando fome e morrendo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, do que adianta? Você voltar para casa com sua barriga cheia, com seu espírito cheio, e o seu irmão estar morto do seu lado. Não adianta de nada viver um avivamento individual, enquanto o coletivo precisa do seu nome, porque nós fomos chamados para a coletividade. Alguns exemplos na Bíblia de quando aconteceram avivamentos. Temos o arrependimento do povo de Nínive com a pregação de Jonas, em Jonas 3. A decisão do rei de Asa em dedicar o país de Judá a Deus, em 2 Crônicas 15. A celebração da Páscoa no reinado de Ezequias, em 2 Crônicas 30. O arrependimento e a renovação da aliança com Deus durante o governo de Neemias, Neemias 8. Eu não vou ler esse texto porque é muita coisa, mas é bom vocês anotarem, se vocês estiverem anotando, é muito importante vocês pesquisarem depois. E o mais conhecido, o dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os discípulos, em Atos 2. Vocês concordam que a nossa geração hoje está caótica? Pode responder, gente, a gente gosta de ouvir. Vocês concordam que a nossa geração está caótica? Vocês concordam que as trevas estão dominando o Brasil e o mundo hoje? Vocês concordam que tem cada vez mais jovens perdidos para a ideologia, para o comunismo, para a destruição da família? Concordam? E o que você tem feito a respeito? Porque a gente tem visto uma igreja que levanta muito problema, que enxerga muito problema. Não, mas está errado ideologia de gênero, está errado ter banheiro unissex, está errado abortar. Mas a gente não vê uma igreja que se levanta para adotar, por exemplo. A gente não vê uma igreja que se levanta com atitudes cristãs para mudar essa geração. E aqueles que se levantam são taxados tanto pelas pessoas do mundo quanto pelas pessoas da igreja, porque existem muitas ideologias envolvidas que a gente não concorda. Do que adianta a gente ter vários candidatos a deputado, por exemplo, cristãos, se eles entre si não se apoiam? Do que adianta se o reino de Deus está dividido? Em Isaías 60, no versículo 1, fala: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Estamos no meio de trevas? Sim, mas temos um Deus que é luz. E algo interessante da gente ver é que trevas e luz não duelam. Não existe uma batalha entre trevas e luz. Porque quando o sol nasce, nenhuma treva consegue ficar. Nenhuma treva consegue se estabelecer. Porque a luz não combate com as trevas pelo lugar. Porque a luz é tão forte que nada consegue resistir à sua presença. E aí a gente lembra de um Jesus que fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Da mesma forma que a luz espalha as trevas, se eu botar sal numa comida, eu não consigo tirar porque a comida já foi contaminada pelo sal. Nós estamos contaminando as pessoas ao nosso redor? Nós estamos transformando vidas ao nosso redor, inspirando pessoas? Nós estamos afastando as trevas ou estamos atraindo? O que é que nós estamos fazendo? Avivamento é quando a igreja enche-se do poder de Deus para ser sal, para ser luz. Isso está em Mateus 5, a partir do versículo 13. Se achamos que a saída para um mundo contaminado, para um mundo destruído, para um mundo de trevas, está em ir todo domingo para a igreja ouvir a palavra de Deus, estamos muito enganados. Porque quem precisa não está aqui. Vocês estão aqui, vocês precisam, glória a Deus por isso. Mas quem mais precisa, onde é que está? Está nas ruas de prostituição? Está nos barzinhos? Está no Congresso Nacional? Está na casa ao lado da sua? Vendo você brigar com seus pais?
Vendo você não pagar imposto, vendo você falido, vendo você reclamando da vida, desesperado com coisas materiais. Essas são as pessoas que estão precisando de Jesus. E quando elas olham para você buscando uma resposta, elas enxergam apenas ainda mais dúvidas. Mas se ele é cristão, por que que isso está acontecendo com ele? Se ele é cristão, cadê essa alegria que todo mundo fala? Se ele é crente, se ele acredita num Deus, cadê esse Deus para apoiar ele? Porque eu estou todo lascado, ele está todo lascado também, então tem diferença. Eu não preciso de mais nada. Do que adianta termos uma igreja que queima pelo Espírito Santo dentro das paredes, quando não leva esse fogo para a sociedade? O que nós recebemos não é para nós, mas é para cumprir o ID. Você recebe de Deus aqui coisas incríveis e maravilhosas. É muito bom receber, mas é muito melhor dar. A lei da semeadura não funciona só com bens materiais. Se você está colhendo palavras de ódio, palavras de tristeza, de destruição, você vai colher ódio, tristeza e destruição. Enquanto Deus está lá olhando para você e esperando que você transforme a sua sociedade. Transforme o seu bairro, o seu apartamento, o seu prédio, o seu ciclo de amigos. Que você olhe para a lateral um pouquinho em vez de olhar apenas para o seu umbigo. E aí a gente tem esse extremo de pessoas que têm o poder de Deus, mas não vivem esse poder. E a gente tem outro extremo de pessoas que fazem, que expulsam demônios, que curam, que mostram o poder de Deus de verdade, que vivem aquilo que é falado, mas entram num lugar de conformidade. E isso também é perigoso. Porque do que adianta eu fazer tudo por Deus e agir no derramado do Espírito Santo se eu não sou apaixonado pelo Criador? Do que adianta eu perder o prazer em fazer aquilo? Do que adianta eu curar 100 enfermos se no 100º eu curar e... curado. O poder de Deus se renova a cada manhã. Tudo se renova todos os dias. Sempre tem um vinho novo, sempre tem algo mais. Se você se perder no conformismo, você vai deixar de crescer aquilo que Deus tem para você. E eu vou falar, eu achava que eu já sabia demais. E aí quando me coloquei num lugar de obediência a Deus, me coloquei aos pés dele e falei, Deus, me ensina mais. Ele falou, tem mais. É isso que eu queria. Que você se disponibilizasse para aprender mais. Não podemos querer nos alimentar para apenas nós mesmos. E muito menos perder o prazer que existe no quebrantamento. Para que o mundo se quebrante, é necessário uma igreja quebrantada. Para que o mundo se arrependa, é necessário uma igreja arrependida. O avivamento não pode ser momentâneo, mas deve ser constante. Você quer ter um avivamento constante? Você quer sempre estar com a chama acesa? Se arrependa todo dia. Mas me arrepender do que eu não pequei hoje? Porque você se conformou aonde você está. Se você se conforma com aquilo que Deus derramou hoje e não quer mais para amanhã, e o vinho novo? Tem gente vivendo hoje o que Deus fez há 2 meses atrás. Tem gente vivendo hoje o que Deus fez na conferência Vinho Novo. Você sabia que existe vinho mais novo do que aquele? Porque a eternidade de Deus é tão eterna. Não, calma, isso aqui explodiu minha mente. Como é que os anjos conseguem cantar santo, 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 santo pela eternidade e não cansam? Por que é que a gente vai para a eternidade e cantar santo, 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 santo? Porque a eternidade de Deus é tão grande que a cada dia mais, enquanto estivermos lá, nós conheceremos coisas novas de Deus que nós achávamos impossível conhecer e poderemos apenas ser gratos a Ele por Ele ser mais santo do que nós imaginávamos. E se hoje você não consegue cantar santo, santo, santo por 10 minutos, como é que você vai passar a eternidade com Deus? Eu acho que você não vai gostar tanto do que você vai encontrar lá. E isso foi uma experiência até nova para mim, porque a gente estava no Dunamis, Greenhouse, e a gente começou a cantar lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, com a banda tocando. Quando eu vi, a banda sumiu, não tinha mais banda, a banda tinha saído, descido, e a música não tinha parado. E a gente estava cantando lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Quando a gente olha no relógio, passou 37 minutos e a gente não parou de cantar lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Gente caindo na unção, gente tremendo, apenas com as vozes cantando quão lindo Ele é
e o quanta glória Ele merece. Isso é apenas um gostinho da eternidade. E se você não vive essa fome e sede pelo Pai, eu vou te falar, Ele tem disponível para você. Só que, por exemplo, todos os dias eu recebo muitas mensagens no meu Instagram. Para quem não sabe, eu sou influenciador digital. E muitas mensagens que eu recebo é: Thiago, eu quero seguir mais a Deus, mas eu não consigo. Eu quero viver o sobrenatural, mas eu não consigo. Eu ainda estou preso em tais pecados, mas eu não consigo. Eu falo, há quanto tempo você tem despendido olhando para esse obstáculo que está na sua vida, que você deveria estar olhando para o seu Deus? Porque quanto mais a gente coloca o nosso foco no que está de errado, a gente não consegue ser excelente naquilo que a gente já tem. A nossa igreja está com um data show agora virado aqui, ó, torto. Mas é por causa disso que eu vou ficar sem mostrar o que Deus tem para mostrar? Eu faço o melhor com o que eu tenho. E Deus vai dar, e Deus vai suprir. Porque Ele olha para o que você tem e fala: meu filho não tem tudo, meu filho não tem o melhor, mas Ele está fazendo para mim com excelência, porque o coração dele está em mim, é isso que Ele quer. Você tem uma voz atarracada, não importa, canta 30 minutos para Deus que Ele melhora a tua voz rapidinho. E por que sustentável? Eu esqueci de falar isso, inclusive está passando mais rápido, viu? Fala que eu falo para passar, porque eu ainda não cheguei nesses pontos não. Pode voltar, inclusive. Volta para onde são os 4 pontos do que tem no avivamento. Avivamento sustentável. Por que sustentável? Porque ele não para. Em Atos 2, o Espírito Santo cai sobre Pentecostes. Caiu sobre Pentecostes. O que aconteceu? Mudança naquela geração. Não foi necessário acontecer vários Pentecostes para aquela geração ser mudada. Porque quando você é batizado no Espírito Santo, você tem que aprender a gerenciar o Espírito Santo na sua vida. Não quer dizer que ele não vai descer de novo, ele desce. Só que ele já está em você. Então é só você clamar porque já há dentro de você, para que isso se acenda. A presença de Deus está dentro de você. Esse foi o maior presente que Deus fez na nossa vida. Um Deus que não está mais preso no tabernáculo. Um Deus que não está mais preso no Santo dos Santos, de marca da aliança, que só o sacerdote pode entrar com um sino preso na sua cintura, porque se ele entrar lá dentro com pecado, ele morre. Não é mais esse Deus. Esse Deus te remiu através do sangue de Jesus e agora ele habita dentro de você através do Espírito Santo. Só que a gente tem um problema geracional que é qual? Todo mundo conhece Jesus. Todo mundo conhece Deus. Mas só ouviram falar do Espírito Santo, não sabem quem é ele, o que é que ele faz, o que é que ele tem para você. Sendo que o Espírito Santo é o que tem que estar mais próximo, porque ele está aqui dentro. Porque é o Espírito de Deus falando no seu espírito que vai ministrar coisas novas para que você possa crescer e avançar. E o avivamento sustentável ele tem alguns tópicos, alguns pontos. Meu Deus, não vai dar tempo de falar nem o primeiro tópico que eu achava que ia dar. Mas amém, aleluia. Avivamento sustentável, ele tem 3 fases que vão culminar no sustentar o fogo. Ele tem o despertar da igreja, a onda de salvação e o discipulado das nações. Se eu vivo um avivamento com fogo, o fogo desceu e eu estou na igreja, o Shaba, é como falam lá no Dunamis. Isso é avivamento? É uma das características, mas não é o avivamento em si. Porque o avivamento culmina numa grande onda de salvação, em milhares de pessoas sendo salvas e alcançando Jesus, e leva ao discipulado das nações, ou seja, a você avançar e transformar aquela sociedade, para que eles comecem a pensar como Deus pensa. Isso aconteceu com John Wesley na Inglaterra em 1738. A Inglaterra estava no período da Revolução Industrial. Muitas crianças trabalhando como operárias, mulheres trabalhando como operárias. Tínhamos pobres que estavam sendo mal educados e era um caos tão grande que chegava ao ponto de pessoas serem escravizadas. E naquela época existia um homem, um missionário falido, decepcionado, que o ministério não estava dando certo. Até que ele ouviu uma ministração. E durante ele estava nessa ministração, ele sentiu o seu coração queimar. E ele teve que tomar uma decisão. Por conta do avivamento de John Wesley, a Inglaterra foi avivada naquele período. Por conta de um homem que se levantava no meio da praça e falava: eu não estou nem aí se você está queimando. Mas por eu estar queimando, as pessoas vêm me ver queimar. Que atraía pessoas pelo poder que estava dentro dele. Deus não quer que o Brasil seja avivado. Deus quer que sua igreja no Brasil seja avivada. Porque se sua igreja for avivada, o Brasil é transformado.
em 2 Crônicas, se eu não me engano. Aqui. 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo. Deus não está falando aqui se os assírios. Não está falando aqui se os gregos. Está falando se o meu povo. Se aqueles que eu chamei pelo meu nome. Que se chamam pelo meu nome. Você é chamado filho de Deus? Você é cristão, Jesus aqui na terra? Deus só quer que você seja avivado. E quando a gente entende que o avivamento começa em nós e não na instituição, mas quer que cada um de nós sejamos o mais semelhantes a Jesus possível, a gente entende que o plano de Deus é muito mais fácil do que parece. Mais simples do que parece. Porque é difícil. Tem muita treva aí tentando combater o crente. Mas é simples. É só você se posicionar. Vai vir batalha, vai vir luta, vai vir sofrimento, mas a gente tem Deus. O que o diabo pode fazer? Isso é incrível. Então tem esses tópicos. Aí vamos abordar o tópico de hoje, que é o único que vai dar tempo de falar, que é o despertar da igreja. Aí pode botar aquele lá. Com a frase: Deus não pode fazer uma grande obra por meio de você antes de fazer uma grande obra em você. Muitos se arrependem o suficiente para serem salvos, mas nem todos se arrependem o suficiente para viverem a realidade do reino de Deus aqui na terra. A gente vê muito crente que está saciado pela salvação e acha que o propósito todo da Bíblia é que você seja salvo. Mas você sabia que o foco da Bíblia não é a salvação? Não, mas todo mundo tem que ser salvo. Sim, todo mundo tem que ser salvo. Mas existe um propósito para a salvação. Você é salvo para que você se santifique e possa voltar a ter comunhão e relacionamento com Deus, que foi perdido no Éden. Então a santificação é apenas a porta de entrada para o sobrenatural que Deus tem na sua vida. E se você vive apenas se arrependendo para que você possa ir para o céu, você ainda está muito superficial no seu relacionamento com Deus. Porque Deus dá dom, Deus faz milagre, Deus dá maravilha, mas Ele tem um ambiente de intimidade que só é alcançado quando você se coloca quebrantado na presença dEle, falando: Deus, me ensina mais. A gente não pode se arrepender apenas para que, vou para o céu, isso já é bom demais. Então, o nosso arrependimento diário é para que a gente possa conhecer ainda mais a face de Deus. Em Marcos 16, 17 fala: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não somos uma igreja que está se protegendo, defendendo com o mundo corrompido. Do mundo corrompido. Nós não somos uma igreja numa posição defensiva. Deus nos deu poder e autoridade para que nós fôssemos uma igreja de ataque. Em Efésios 6, quando Paulo está falando sobre a armadura, todo cristão deve vestir, a nossa única arma de ataque é a palavra. Nós somos uma igreja de ataque. E essa geração está desse jeito, porque a igreja não está atacando. A igreja está se defendendo, botando numa bolha. Não, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, não, isso daí não pode aqui na igreja. Se você está de shortinho, você não pode entrar, mesmo que você não seja cristão, você não pode entrar porque é respeito, né? Tem que respeitar. E aí pessoas se perdem porque não se sentem aceitas. Só que Jesus fala, só que a Bíblia nos mostra: venha como você está e eu te transformo. Nós sabemos que é necessária uma transformação, e existe uma santificação, e existe esse processo, tudo isso é importantíssimo. Só que se a igreja olhar para o mundo como olha para os fariseus, ela vai perder tanto os fariseus quanto o mundo. A exortação é importantíssima para quem já aceitou Jesus, para quem já entende o amor de Jesus. Mas para quem nem sabe quem Ele é, ou para quem foi machucado por pessoas que estão ao seu redor, ela precisa primeiro conhecer o caráter de Deus. E aí, conhecendo o caráter de Deus, Deus vai agir no coração dela para que ela se submeta à exortação. E aí sim você tem autoridade para exortar. O despertar ocorre em 3 etapas. A primeira, arrependimento. Arrependei-vos.
Em Joel 2, a gente tem a grande promessa. Em Joel 2, 28, fala: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Que promessa linda, a gente está vivendo essa promessa aqui, graças a Deus, né? Mas a gente vê aqui, e depois disso, começa assim o versículo. E depois disso, depois o quê? Tem alguma coisa antes, a gente tem que ler antes, né? Para poder entender o que essa promessa quer dizer. Porque para eu ter essa promessa eu tenho antes, eu tenho que fazer alguma coisa para que o Espírito se derrame. E o que é? No versículo 12, fala assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Não há atalho para a santidade. Não existe a possibilidade de amar a Deus e continuar pecando. Não existe a possibilidade de andar no sobrenatural de Deus, agradando a Deus, se você não tiver com o coração quebrantado. Os dons são disponíveis e muita gente vai atuar nos dons, mas muita gente vai chegar diante de Deus e vai falar: Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, agimos no teu poder, estávamos avivados. E o coração estava onde? Deus não conhece quem não tem um coração entregue a Ele. Eu tenho que ser conhecido nos céus e temido no inferno. Essa tem que ser a nossa frase. Eu não preciso ser conhecido por vocês. Eu não preciso que multidões me conheçam. Eu preciso ser conhecido nos céus, porque meu nome está lá. E temido no inferno, porque eu vou expulsar muito demônio. Aleluia. Quando uma pessoa é rendida a Deus e mantém uma vida de arrependimento, os frutos são inconfundíveis e não precisam ser sustentados por discursos e aparências. Você já ouviu aquela frase? Você é a Bíblia que o mundo lê? Você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Se as pessoas olham para você e não veem Jesus, veem qualquer coisa diferente de Jesus, é porque você não está dando frutos. Se você não está dando frutos, é porque você tem alguma coisa errada no seu coração ainda. O dia que eu descobri que eu estava no caminho certo, nossa, foi muito bom. Foi quando um amigo meu veio aqui na minha igreja, e ele chegou o celular e mostrou: Sá, chamava de Sá. Sá, me botaram num grupo. E, sim, sabe que eu sou teu amigo, né? Me botaram nesse grupo e eu não ia te contar, mas como a gente é muito amigo, vou te contar. Então, nesse grupo, eles compartilham teus vídeos evangelizando, teus vídeos pregando. Começam a zoar da tua cara. Começam a rir de tu. Olha aqui, ele começou a mostrar o povo zoando. Detalhe, o povo, meu grupinho de amigos da época do colégio. Vamos pra vida, terceirão pra vida. E aí quando eu olho aquelas mensagens, eu olho pra Deus e começo a rir. Obrigado, Jesus. Porque pela primeira vez na vida eu tô fazendo algo certo, eu tô incomodando o mundo. Nossa, é tão bom. Eu me senti tão livre. E para confirmar mais ainda, estou no quartel, e aí chega um menino para mim: ei, Sá, eu não sei muito de igreja, essas coisas não, mas tu é próximo de Deus, né? Queria aprender a ser mais como tu. Ensina. Se você precisa falar de Deus para que as pessoas saibam que você é crente, tem alguma coisa errada. Porque é nas suas atitudes cotidianas que elas vão saber que você é crente, que você é cristão, que você acredita num Deus que é poderoso. Nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua forma de agir, na sua forma de pensar. Nas suas expressões faciais. Ah, mas aconteceu isso, isso, isso. Misericórdia. Pessoas enxergam. Pessoas te observam. Você está sendo observado em tudo que é canto. Se você, crente, mostra intolerância no lugar de amor, as pessoas enxergam. Eu tenho muitos amigos que foram machucados pela igreja. Vamos falar rasgado, homossexuais. A gente sabe que é errado. E é errado. É pecado. Mas eles não sabem. Se você enxerga um casal homossexual na rua e você vira a cara para eles fazendo misericórdia, eles estão vendo o amor de Deus? Ou você está apenas afastando eles?
Antes de mostrar a exortação, mostre o amor. Porque quando eles se sentem amados, eles se aproximam. O Espírito Santo tem disponibilidade para fazer seu trabalho. A gente sabe que é errado, não é para aceitar. Mas você tem que amar. Se você não amar, você está agindo mais como fariseu do que como Cristo. Estou feliz. Deus é bom, né? Deus é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Não há possibilidade de viver o nosso chamado ou buscar avivamento genuíno se estivermos vivendo fora dos princípios divinos. Outra coisa muito legal. Em Daniel 9, versículo 3, Daniel está orando, ele fala: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus caminhos e dos teus juízos. Daniel era um homem de Deus? Vocês acham que Daniel era um homem de Deus? E que eu saiba, para o cara ir para uma cova de leões e não ser comido por leão, esse cara tinha que, né? Meu Deus, ser crente. Para orar com as janelas abertas quando tem uma lei dizendo que se você for pego orando, você lançar na cova, tem que ser crente. E aqui ele está se botando num lugar, não por si, mas pelos outros. Pecamos. E aí a gente entende que uma igreja atua como igreja quando ela ora também por aqueles que estão perdidos. Quando ela se coloca em posição, se coloca na brecha pelos perdidos, intercede. Uma igreja que se arrepende em prol dos perdidos traz avivamento para os perdidos. Pode mudar o curso de uma nação inteira. Então, se você é uma igreja que está orando apenas para que a igreja cresça, para que o teto seja fechado, para que a gente consiga um telão de LED, que inclusive vai ser lindo quando tiver, um telão de LED, um palco mais alto, com uma iluminação massa, com um carpete, se você é esse cara que só ora por isso, você é egoísta. Porque Jesus não veio morrer na cruz para que você pudesse ficar confortável no lugar onde você está. Senão não era necessário, né? Ele mandava o dinheiro logo e estava tudo certo. Não precisava nem ter fé. Se orarmos apenas por nós mesmos e a nossa motivação... Se orarmos apenas por nós mesmos, a nossa motivação se torna egoísta. Quanto custa viver um avivamento? Precisamos colocar nossa vida no altar para os outros. Porque quando a nossa vida está no altar, a gente deixa o Espírito Santo fluir. E quando o Espírito Santo flui, pessoas são alcançadas. Isso aqui é um testemunho, é novo. Aconteceu anteontem comigo. Eu era meio traumatizado com o evangelismo. Porque quem estava presente no meu primeiro evangelismo foi aqui na Verbo Zona Oeste, a gente foi para a comunidade aqui do lado. E no evangelismo, um dos nossos amados irmãos foi acertado por uma bala perdida. E aí o evangelismo acabou com todo mundo na igreja, chorando que nem um bebê aqui no altar, com medo do que tinha acontecido, intercedendo pela vida do irmão. Eita, traumático. Nunca mais saí para evangelizar depois disso. Mentira, saí uma vez para entregar a marmita aqui na frente, mas eu ficava atrás de Giovana, né? Giovana ia na frente, eu ficava atrás dela aqui, ó. Traumatizado. É. E aí, anteontem, eu estava saindo com meus amigos muito abençoados, glória a Deus pelas pessoas que Deus une às nossas vidas, aos nossos propósitos. E a gente estava saindo depois do Greenhouse, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. E 2 amigos meus pararam para evangelizar umas 3 pessoas. E eu estava, meu Deus, eu sou muito ímpio, né? Porque eu não parei para evangelizar ninguém. Eu tenho que agir, eu tenho que falar o que Deus está falando no meu coração. Deus, por favor, me dá o nome de alguém, me dá uma aparência, me dá alguma coisa, que eu quero evangelizar que nem esses caras. E isso já mostra uma coisa: se você está acompanhado de pessoas que não te incentivam a crescer com Deus, se afaste dessas pessoas. E se não for para se afastar, se você vê que você consegue influenciar com Deus, influencie, porque se elas não mudarem é para você se afastar mesmo. Porque as pessoas certas vão te levar ao crescimento correto. E eu estou crescendo muito por conta disso, graças a Deus. E aí eles estavam evangelizando na rua. Eu quero evangelizar Deus. Primeira vez, né? Eu quero Deus. Morrendo de medo. E eu estava na Avenida Paulista. Então, um monte de drogado assim na rua.
com medo de roubarem minhas coisas, com medo de uma outra bala perdida, mas amém, eu estava lá, Deus, por favor, se eles conseguem, eu consigo também, que o Senhor é o Deus de todos. E aí eu entro no Mac1000, que é o McDonald's número 1000 lá de São Paulo, e eu estava ainda orando, Deus, por favor, eu não sou menos crente, Deus, por favor, eu quero me sentir crente. E aí, quando eu entro no Mac1000, olho para uma garota e vem um nome na minha cabeça, Radassa. Aí eu, Radassa. Só que eu olhei para a garota, eu sabia que não era Radassa, porque eu sabia que não era ela. Mas na minha cabeça veio esse nome, eu vou procurar Radassa, eu quero achar Radassa. Deus falou Radassa, tu quer achar Radassa. Quem é Radassa? E aí eu peguei minha comida, eu estava lá na fila, quando eu olho para o lado, tem uma garota que trabalha lá no McDonald's. Ela estava vestida com um terninho, ela baixinha, tamanho de G, um terninho, cabelo raspado, que nem o meu, mais raspado que o meu, uma listra, uma máscara e com um monte de brilho dourado dos dois lados do olho. Que brilho dourado. Parecia que tinha chegado do carnaval, botado a roupa do McDonald's lá para trabalhar. Signo aqui com o nome dela, o crachá com o nome dela. E aí quando eu olhei para ela, veio a palavra no meu coração. Vai valer a pena todo o sacrifício. Aí eu, amém, Deus. Vai valer a pena todo o sacrifício. Radassa. Então eu tenho que achar Radassa. Falar que vai valer a pena todo o sacrifício. Glória a Deus. Quem é Radassa? E aí eu tava subindo a escada, vi uma menina ruiva com cabelo vermelho. O cabelo vermelho é diferente, né? Chamou minha atenção, ela deve ser Radassa. Vou comer aqui, olhar pra ela e quando ela ficar sozinha, porque ela tava cheia de roda de amigo, eu vou falar com ela, falar, oi Radassa, tudo bom? Deus mandou falar que vai valer a pena todo o sacrifício. E aí eu comendo, aí quando eu olho, cadê a Radassa? Sumiu, perdi a menina. Deus falou, era pra eu ter ido lá no meio, ter me metido na frente. Aí Deus falou, era pra eu ter feito isso. Que droga, perdi a oportunidade. Aí eu desço as escadas, procurando a menina ruiva, que eu achava que era Radassa. E aí meus amigos estão indo embora, eu tô indo embora e eu passo pela garota que trabalha lá no McDonald's. Quando eu passo, vem, é ela. Aí eu, opa. É ela? Quando eu chego perto, leio o crachá, tá escrito Esther. Pra quem não sabe, Esther na Bíblia é Radassa. O nome dela é Radassa. Só que quando ela se torna rainha, o nome dela se torna Esther. Então, meu Deus, é Radassa. Muita glória. E aí eu olho pra ela, Esther, com licença. Ela, oi, pois não. Aí Deus, eu falei, senti de te dizer que vai valer a pena todo o sacrifício. Na hora, o olho dela se encheu de lágrima. Ela virou pra mim, posso te abraçar? Eu abraço ela e falo, Deus está contigo. Ela começa a chorar. Aí eu saio de lá, achei Radassa. Quando eu saio, tem um artista de rua. Ele começou a fazer um monte de pingente pra gente. Meu Deus, o tempo. Jesus, segura o tempo, Deus. Tá fazendo a arte de rua. E aí ele começa a dar as artes pro meu grupo de amigos e um amigo meu começa a evangelizar ele. E ele pediu dinheiro, minha amiga e eu vamos pegar um hambúrguer pra ele, dar pra ele comer, porque é melhor dar comida do que dinheiro, porque a gente não sabe pra onde esse dinheiro vai. Aí a gente entrou pra pegar o hambúrguer, quando a gente sai, o cara tinha aceitado Jesus. Olha que coisa linda. Comeu um hambúrguer e saiu correndo do medo da gente. Não sei o que aconteceu, ele saiu correndo. Mas o que isso mostra? Que o que você recebe não é pra você. Só tem que estar disponível. Eu tava morrendo de medo, gente, de levar um tiro, sério. No McDonald's. Eu tava com medo de levar um tiro no McDonald's. Mas é assim, quando você se coloca na disponibilidade de Deus, Ele atua através de você, quando Ele vê que seu coração está quebrantado na presença dEle. Aleluia. Então a gente tem que entender que nós pecamos, nossos pecados precisam ser confessados, somos perdoados de graça. Então a gente tem que parar de lembrar daquilo que a gente fez, porque Deus já esqueceu. Se você foi perdoado, acabou. E outra, você esqueceu porque você não pratica mais, e porque você não vive mais naquilo. E a gente tem que entender que a gente tem que estar gerando fruto. São os frutos dignos de arrependimento. A graça nos recebe como estamos, mas não nos deixa como chegamos. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é voltando ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor. E voltem ao primeiro amor. Apocalipse 2 fala: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, como é? Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos.
mentirosos. E sofrestes e tem paciência e trabalhaste por meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Não adianta fazer muito se nós não estamos apaixonados pela presença de Deus. O avivamento, ele vem, começa com o despertar da igreja. A igreja só se desperta quando ela primeiro se arrepende, volta ao primeiro amor. E esse voltar ao primeiro amor é entender que, amém, a gente está crescendo, a gente está evoluindo, a gente está fazendo. Mas eu estou mais apaixonado pelo meu chamado ou por quem me chamou? Eu estou mais apaixonado pela missão ou quem me comissionou? Eu estou mais apaixonado pela unção ou pelo ungido? Mais apaixonado pelo sentimento de chorar na presença de Deus ou por aquele que está sobre mim? Por quem eu estou apaixonado? E aí eu estava no Domingues Greenhouse, vocês sabem, e a gente vê que todo culto era todo mundo no chão. Todo mundo no chão chorando, quebrantado. E aí eu saio do culto, tem uma menina lá, mal, eu vou falar com ela, ela fala, TX, sou chamado TX, para quem não sabe, é TX, Sá, Tiago, enfim, vários nomes. E ela fala, eu passei o culto todinho chorando hoje, mas não foi na presença de Deus, foi de tristeza, porque eu não estava sentindo nada. E várias pessoas chegaram para mim falando isso, que não estavam sentindo nada, não estavam sentindo nada, Deus não falou com elas. E aí a gente resume Deus a um sentimentalismo. E no lugar da gente voltar ao primeiro amor, praticando as primeiras obras e queimando por Jesus, a gente cria um ídolo. Que ídolo é esse? Nossos próprios sentimentos. E quando a gente coloca nossos próprios sentimentos no lugar da adoração a Deus, a gente deixa de fazer uma declaração e adoração intencional a Deus e nos colocamos no centro falando, se eu não estou sentindo é porque Deus não me ama. Quando você está adorando aqui, você está buscando a sua bênção, o amor na sua vida, o choro, uma cura, ou você está buscando adorar aquele que te chamou? Porque ele tem tudo isso para você. Ele tem amor, tem cura, compaixão, tem tudo. Só que se você o busca por conta dessas coisas, você está criando um ídolo que é você mesmo. Não adianta você fazer para a igreja. A gente encontra várias igrejas, até aqui mesmo, um tempo atrás, que isso já foi mudado, graças a Deus já tratou, de pessoas que estão dispostas a servir, mas não conhecem a Deus, não buscam conhecê-lo, não têm uma vida de secreto, não amam Deus. Servem porque sabem que tem que servir. E eu era essa pessoa. Eu era a pessoa que evangelizava nas redes sociais porque eu sabia que eu tinha que evangelizar, mas eu não queimava pelas vidas que eu estava salvando. Jesus estava salvando através de mim. E aí quando eu entendo isso, que eu preciso mudar essa atitude, que eu preciso amar primeiro Deus e amar o meu Criador e não o meu chamado, porque eu tenho o que fazer, eu me coloco na presença de Deus e falo, Deus, eu não sinto, não tenho isso, mas eu sei que o Senhor é Deus e que o Senhor tem tudo isso para mim, eu só quero estar contigo. E aí a presença de Deus vem, eu passo 40 minutos no chão, chorando em posição fetal, caí de um lado do templo, quando eu vejo eu tô do outro lado, tentando me levantar e não consigo, caindo e rolando, o povo pulando em cima de mim para não ser atropelado por minhas lágrimas. Por quê? Se coloca na disponibilidade do Espírito Santo para contemplar a presença de Deus, no lugar de querê-la para si. A gente tem que ter fome, a gente tem que ter sede, mas não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Ai, corre. Deus não quer o nosso serviço se Ele vier desacompanhado do nosso coração. Isso aqui é legal. Êxodo 33, 14. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Isso aqui Moisés, Deus disse que ia enviar um anjo para guiar Moisés para a terra prometida. Moisés, não. Se o Senhor não for, não vou. Se um anjo chegasse hoje e falasse, eu vou te levar para todas as promessas que Deus tem para você, tenho certeza que a maioria levantaria a mão e seguiria um anjo. Moisés não fez isso. Tinha uma promessa. Deus disponibilizou um anjo. Mas Moisés falou, não adianta nenhuma promessa se o Senhor não estiver comigo. Porque toda promessa é vazia sem aquele que prometeu.
Passos práticos para você, para a igreja despertar. Leitura da palavra, vida de oração e enchei-vos do Espírito Santo. Leitura da palavra. Nossa profundidade espiritual não pode ser dependente de um culto ou de uma profecia. Se você tem uma promessa grande, Deus não vai te entregar essa promessa até que você tenha raízes fundas o suficiente na palavra dele para sustentar a promessa que ele tem para você. João 14:21 fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em Salmo 119, 9 e 11 fala: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando subir a tentação, quando vier o inimigo tentar te derrubar, tentar te lutar contra você, nem sempre você vai ter tempo para pesquisar no Google versículos sobre ansiedade. Você tem que ter a palavra gravada no seu coração. Porque quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele não só falou repreenda-te, Satanás. Ele respondeu com a palavra, está escrito. Leitura da palavra é fundamental para que você possa ser despertado. Vou só folhear aqui porque já acabou meu tempo. Vida de oração. Se quisermos ter um avivamento genuíno, precisamos encontrar beleza no lugar secreto. Nenhum avivamento ocorre se você não tem intimidade com Deus que te aviva. Ele convoca, quando Deus quer fazer alguma coisa, está para fazer alguma coisa nessa nova geração, nessa nova fase, na igreja mesmo. Toda vez que Deus tem algo novo para derramar, Ele convoca a sua igreja para orar. Porque a oração pavimenta o caminho da promessa. A oração pavimenta o caminho que Deus vai andar para nos conectar com Ele. Sem oração não há avivamento. Por que tarda o pleno avivamento? Inclusive esse livro é surreal. Por que tarda o pleno avivamento? Porque a igreja não dobra o joelho e não ora. Graças a Deus pelos fiéis à oração. Tá, leitura da Bíblia, vida de oração. Qual é o mais importante? Um pássaro. Qual é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? E por fim, ser guiado pelo Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, que é o último ponto. Graças a Deus. A postura de arrependimento volta ao primeiro amor. E valorização, tanto da oração como da palavra, sempre é seguida de uma resposta, derramado do Espírito Santo. Não temos poder, sabedoria, nem graça o suficiente para vivermos o sobrenatural de Deus sozinhos. É necessário o Espírito Santo. Nós fomos chamados para o ID. Todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Cada um é mestre, pastor, evangelista, cantor, músico. Para quê? Para que as pessoas possam usar esses dons para reconciliar as pessoas com Cristo. Só que, como eu disse, antes de Deus te usar, Ele vai te tratar. E como é que Ele te trata? Através do Espírito Santo. Jesus manda em Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Certo? Mas quando você começa a ler Atos, você vê que Ele manda. Ficai em Jerusalém até que seja derramado o poder. Você tem que ir, você não vai sozinho. Jesus foi, mas Ele deixou algo muito superior para a nossa intimidade com Deus. Porque melhor do que andar com Jesus é você ter Jesus no seu coração. Hoje você tem mais do que os discípulos tinham na época que andavam com Jesus. E detalhe, os discípulos não pediram para Jesus para expulsar demônios, curar enfermos. Eles pediram para aprender a orar. Porque as manifestações, os dons vieram naturalmente. O problema é que muitos conhecem Jesus e Deus, mas poucos são os que tiram tempo para verdadeiramente conhecer o Espírito Santo. A unção representa a presença do Espírito Santo sobre nós, que nos capacita sobrenaturalmente a fazer algo que naturalmente não conseguimos fazer. Ah, mas é impossível eu falar com alguém, eu sou muito tímido. Ah, mas é impossível fazer isso porque eu não tive o estudo necessário. Ah, é impossível Deus me usar nisso porque eu não sei tanto de Bíblia assim. Se você tem o Espírito Santo, você tem tudo.
Porque é o Espírito de Deus que ministra ao seu coração, ao seu espírito. O Espírito Santo foi o responsável por capacitar Jesus para curar, para fazer milagres e cumprir seu ministério. Ele é o combustível para cumprirmos a missão. E assim como um copo d'água, eu só estou cheio se eu estiver transbordando. Se não tem gente vendo o Espírito Santo agindo através da minha vida, é porque eu ainda não estou cheio. Outra coisa. Nós somos como vasos furados. Porque quanto mais enche, mais a gente dá. E a única forma da gente permanecer cheio é se a gente se colocar debaixo da fonte. Porque quanto mais ele nos enche, mais a gente dá. Só que não acabou a fonte. E a nossa fonte é uma fonte eterna. E isso é o melhor de tudo. Isso aqui eu vou pular. Glória a Deus. Cuidado com o fingimento, tá, gente? Muitas pessoas aqui eu vi já foram machucadas por fingimento. Recebeu uma palavra que não era para você, viu uma cura que não era real, fingiu uma cura, fingiu um choro. Viram pessoas que professavam o evangelho e não viviam o evangelho. Mas da mesma forma que é tolice você negar um cheque de $1 milhão porque você já viu um cheque falso, é você negar e rejeitar o mover do Espírito de Deus porque você já viu gente fingindo. É real. Tem gente fingindo, mas o problema é de quem está fingindo. Porque ele tem para você e é real. Não negue, não rejeite aquilo que você não entende, porque já aconteceu de alguém pregar errado, de alguém falar errado, de alguém fingir errado. O problema é dessas pessoas. Mas quando você está em sinceridade com Deus, Ele ministra no seu coração as coisas que é necessário você saber. E a gente está falando tudo isso aqui só no tópico de despertar. Despertar da igreja. Isso não é o avivamento todo. Esse é o primeiro passo para que a gente possa viver o avivamento. E só para não deixar em aberto, passa para o próximo. Sei lá, rapidamente, só para poder concluir. A grande onda de salvação. Quando uma igreja é avivada e é derramado o Espírito Santo, pessoas são salvas. Um cristão não envolvido com evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar um quadro na parede. Se o que você recebe fica com você, você não recebeu por completo. Você está desperdiçando o que Deus fez por você. Ezequiel 47. Um homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. E a água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O rio de águas vivas flui do templo para fora. E quanto mais distante, se você continuar lendo, quanto mais distante do templo ele está, mais profundo ele fica. Começa no templo, mas não é para o templo. Começa na igreja, mas não é para a igreja. Começa em você, mas não é para você. Da mesma forma que você um dia recebeu, tem gente precisando receber. E por fim, pode passar vários, bota discipulando as nações. Pede por todo mundo, com compaixão. Pode botar no último, lá na última frase. Pra gente terminar. No penúltimo, discipulando as nações. Discipulando as nações. Do que adianta a gente viver um avivamento, salvar muitas vidas, se essas vidas salvas não ficam na igreja? Se essas vidas salvas não continuam tendo intimidade com Deus? Jesus fala, pregai para todo mundo, mas fazei discípulos. Os discípulos de Jesus continuaram o ministério que Jesus começou. Avivamento sustentável. É um avivamento que começa com o derramado do Espírito Santo. Existe uma onda de salvação, mas não acaba por ali. Continua. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão sendo levantadas, elas estão sendo cuidadas e tratadas. E aí eu te incentivo a algo. Primeiro, busca um discipulador e busque discipular.
Avivamento é transformar a sociedade, edificar lugares assolados e ser luz. O último versículo que eu vou ler, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse é o ID. Essa é a parte da onda de grande salvação, da grande onda de salvação. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Quem foi salvo? Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação de sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Você não consegue sozinho, mas quem você levantar através do nome de Jesus, quem você impactar, vai conseguir construir cada vez mais. Eu não consigo alcançar as pessoas que estão no seu círculo de amizade, mas você consegue. Eu tenho 52 mil seguidores nas redes sociais, mas eu não tenho os seus. Da mesma forma que uma vida é importante para Deus, você precisa entender que essa uma vida depende de você. Porque se você não falar nada, não fizer nada, essa pessoa não vai ser salva. Ela vai para o inferno. E a Bíblia fala, se você for avisado que uma pessoa vai morrer, e você não avisar essa pessoa, a morte dela vai estar em suas mãos. Oremos a Deus pedindo cada vez uma fome maior. E que a gente possa viver o avivamento. Eu falei que aquele era o último versículo, mas esse é realmente o último versículo. Até a última coisa das notas aqui, que minha mãe já está desesperada ali, querendo que eu saia do púlpito, porque já acabou o tempo. Atos 4. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso aqui já é depois de Pentecostes. Ou seja, o Espírito Santo sempre se renova e sempre aparece para nós. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Há avivamento sustentável. O Espírito Santo desce. Pessoas são salvas, estão discipuladas. E continua a obra que começou. Cada um aqui foi salvo uma vez. Se não foi, vai aceitar Jesus e vai ser, em nome de Jesus. Vamos levar isso para mais gente? Não se conforma. Pode botar agora no último mesmo. Sustente aquilo que Deus te deu. Permaneça. Eduardo Nunes é um pregador. Foi quem escreveu o livro que deu base a essa pregação minha. Ele fala que ele se choca quando encontra um crente que fala: eu sou a pessoa mais faminta por Deus, por Jesus. A pessoa pode não ser a pessoa mais faminta, mas a gente tem que buscar estar num lugar que nós temos tanta fome e sede pela presença de Deus, que para nós somos a pessoa mais faminta. Buscamos mais que Paulo, buscamos mais que Pedro, buscamos mais que Tiago, buscamos mais que os discípulos dos apóstolos, que John Wesley, que Bud Wright. A gente tem que estar numa posição de fome e sede por Deus. Porque quanto mais fome, mais derramar. Quanto mais sede, mais vinho novo. E é isso que eu quero deixar para vocês. A chama vai se apagar se você não sustentá-la. Muitas pessoas vivem na igreja, mas se perdem porque não sabem sustentar aquilo que Deus deu para elas. Porque não dão atenção para o poder do Espírito Santo. Porque começam a ser transformadas, mas desistem no meio do caminho. Não seja essa pessoa.
Não seja essa pessoa. Deus é tudo aquilo de maravilhoso que a gente sempre ouviu. Ele é amor, bondade, benignidade. Ele é transformação, Ele é cura. E Ele está com você. E Ele quer te avivar. Ele quer transformar essa geração. Não só essa geração. Não vamos ser banais. Não vamos ser superficiais com o que o Espírito Santo quer fazer. Eu era superficial. Ainda sou um crente michuruca. Mas eu estou me colocando à disposição do Espírito Santo para falar o que Ele quer falar. Você pode não ser o melhor. Você pode se sentir incapacitado, pode se sentir frio. Não sinto nada. Sou uma pessoa muito difícil para chorar. Eu era essa pessoa. Mas quando você fala, Deus, eu não choro pelos perdidos. Eu não me importo tanto assim. Mas eu me importo contigo. E eu te amo. E eu sei que se o Senhor se importa, eu tenho que me importar. E aí Ele coloca as lágrimas nos seus olhos. Ele te dá as dores de parto. Ele te dá o amor. Ele te dá a paz. E você está passando pelo caos. Meu Deus, não tenho dinheiro para nada. Não tenho como trabalhar, estou todo destruído, estou com dor no joelho. E Ele te dá. Porque você entende que é Ele primeiro, antes de qualquer coisa que Ele pode colocar na sua vida. E aí o avivamento vai acontecer. Que você não vai ficar parado. Feche teus olhos, o louvor pode subir. Papai, obrigado pela tua presença aqui, transformando o coração de cada pessoa. Obrigado pela metanoia disponível para nós, Pai. Te pedimos perdão, Jesus. Te pedimos perdão por termos sido tão conformados. Te pedimos perdão por viver uma vida de pecado, uma vida de incredulidade. Te pedimos perdão por menosprezarmos o agir do Teu Espírito, por ficarmos presos dentro das quatro paredes. Te pedimos perdão, meu Deus, porque sabemos que podemos fazer mais por Ti. Sabemos que não é o fazer, que é o coração. E te pedimos perdão por nosso coração não estar derramado aos Teus pés, como deveria estar. E hoje, Pai, te pedimos fome. Te pedimos uma sede sobrenatural, como nunca sentimos antes. Hoje não sentimos isso. Podemos não chorar, podemos não nos sentir alegres, podemos não estar em paz. Mas nós decidimos te adorar e te honrar independente disso. Nós colocamos nossa adoração intencional aos Teus pés, Jesus. Porque sabemos que o Senhor intencionalmente morreu por nós. Que o Senhor intencionalmente se colocou numa cruz, pendurado, sofrendo, para que eu pudesse estar aqui hoje, proclamando o Teu nome e vivendo aquilo que o Senhor tem para mim. E eu não quero me conformar, Deus. Não queremos nos conformar. Nos dá uma fome muito maior, uma sede muito maior, para que quando a chama se acenda, nós a achemos pequena demais e coloquemos mais lenha naquilo que o Senhor tem para nós. Que o Teu fogo consumidor destrua tudo aquilo que em nós não deve permanecer. Transforma em cinzas tudo aquilo que é inútil e refina aquilo que deve ser refinado. Nos ensina a viver um avivamento real, Deus. Que não seja só tremelique, eletricidade e fogo, mas que seja constância em Ti. Queremos ser íntimos de Ti. Obrigado por nos salvar e por nos transformar. Nós te pedimos para que nos mostre na nossa semana, no nosso cotidiano, como é viver queimando por Ti. Te pedimos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra profética. Te pedimos dons de cura, dons de libertação. Te pedimos, Pai, todos os dons e milagres que o Senhor tem para nós, porque sabemos que o Senhor age através disso. Mas te pedimos primeiro um coração quebrantado. Nos colocamos aos Teus pés, Pai, porque sabemos que os Teus pés são o único lugar que nós desejamos estar. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que ouviu essa palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa graça que nos capacita para fazer aquilo que não somos capazes de fazer.
Obrigado por consolar nossos pensamentos e nossas mentes, Pai. Te agradecemos porque sabemos que o sobrenatural o Senhor já está fazendo. Apenas nos inclui nisso, porque nós queremos ser incluídos, mesmo sem entender. Nos colocamos à disposição do Espírito Santo para fluir em Ti. Obrigado por perdoar nossa incredulidade, nossa conformidade, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, porque sabemos que Ele é santo, poderoso e majestoso e reina sobre todos nós.